A Triperando, depois de ter conhecido a Prainha Branca lá no Guarujá, chegou aqui na cidade de São Sebastião, também litoral de São Paulo. Aqui na cidade de São Sebastião, eu vim conhecer a história do empreendimento da Cida Ivanov. A Cida Ivanov, ela é mestra paneleira. E olha só que interessante, antes da panela ser usada para a gente fazer o nosso alimento, ela precisa ser assada. Isso mesmo, a Cida Ivanov me contou como que funciona o processo de criação artesanal de panela no forno. Ela assa a panela, engraçado, né? Além disso, você vai conhecer a história e a jornada do empreendimento da Cida Ivanov, a mestra paneleira de São Sebastião. Fique com a gente e acompanhe essa história. Quantos anos? 58, indo para os 59. 59. Moral da história com 59. Você começou lá atrás, menininha, você deve ter uma jornada que a gente vai poder conversar aqui. Se você pudesse trazer uma poção mágica que você fala, olha, esses 59 anos que eu tenho de jornada, eu consegui sintetizar isso numa poçãozinha mágica que eu tenho aqui num frasquinho. O que teria ali dentro? O que era ali dentro aí que você pudesse chegar e deixar como legado? Amor. Amor. Então, tem uma loçãozinha ali que é amor. Tem. Tá. Que é uma palavra muda, mas que pode ser revestida e travestida em muitas ações. Tente. O olhar de ser humano para ser humano, a sensibilidade do ouvir, a possibilidade do calar sempre que possível e o abraço. Tá. Você tá falando de olhar, então a gente não tá falando disso aqui. Não. Nem disso daí, porque a gente precisa disso aqui para ver, mas não é essa visão. Não é essa visão. E esse amor traduzido nesse olhar seria o quê? Seria um amor incondicional, de eu olhar para você sem histórias, sem nada e enxergar o Will como ele é hoje. Não é o que eu tenho, é o que eu sou. Não, é o que nós somos. E como que é ver as pessoas como elas são? É muito interessante, porque quando você deixa de tentar prestar atenção na história que compôs essa pessoa e olha para essa pessoa, você traz para o seu cotidiano a história dela e a convivência é muito mais fluida. Esse olhar, que não é esse olhar que a gente está falando, você consegue exemplificar ele no seu empreendimento? Sim. Você usa ele no seu empreendimento? O tempo todo. Mas como assim? O seu empreendimento, aonde que o amor, você tem um amor incondicional no seu empreendimento com esse olhar? Quando eu trabalho com um aluno com paralisia cerebral que tem espasmos no braço e digo para ele, o seu cérebro comanda o seu movimento, você vai conseguir fazer o que você quiser. E ele faz. Dá certo. Dá certo. E qual que é a sensação de você vir dando certo numa situação dessa? A sensação é muito gratificante, né? Porque até agora falaram para ele que ele não podia fazer nada com aquele braço cheio de espasmos. E eu provei para ele que ele pode. Sem amor não conseguiria? Não. Tá. No seu empreendimento, você já foi fênix? Já, muitas vezes. Por que você deu essa risada aí? Tipo, você tá perguntando pra mim. Muitas vezes. Muitas histórias. Escolhe uma e fala pra mim. Você foi fênix no seu empreendimento. No meu empreendimento. E não precisa ser um empreendimento atual. Você já fez outros empreendimentos. Sim. No seu empreendimento que a Cida estava ali tomando a rédea do negócio, tomando a direção e tal, me cite um que você teve que ser fênix. Quando eu levei um golpe de um parente próximo. Ele lutava karatê? Não, foi um golpe baixo mesmo, né? Foi um golpe econômico. Passou a perna. Passou a perna. E aí eu tive que realmente sair das cinzas e fazer alguma coisa. Pô, mas até tu, Brutus, justo um parente? Um parente. Mas eu acho que os parentes são
São os mais difíceis. Eles não têm uma fama boa, né? Não. A gente vê muita história de questão de empresa familiar, né? Sim. Não é uma peculiaridade de alguém que está vindo de fora para te ajudar, que te passa uma perna. Sim. Inicialmente não é nem a intenção de passar a perna, mas o desenrolar da história acaba acontecendo isso. Mas também tem os casos de empresa que passa de tradicional, empresa familiar, de pai para filho, porque a gente vê que a relação empreendimento, família é conflituosa, né? E nesse caso seu aí, que você está citando que você teve que ser fênix. Sim, porque eu vivi um momento diferente da minha vida, né? Um momento de separação, de reconstrução, e aí levei esse golpe, e aí então eu tive que literalmente começar das bases, né? Mas tem uma coisa que é muito bacana em mim, que eu considero muito bacana, é que eu não tenho medo. Então eu arregaço as mangas e faço o que o momento me pede. Já teve? Já. Medo? Não. Nem lá atrás, lá quando você ainda estava jovenzinha? Não, nem lá atrás. Eu sou bem desbravadora mesmo. Mas isso não é você não está de forma, de repente, tendenciosa dizendo que você não tem medo, porque hoje você já tem casca grossa, então sua opinião não é tendenciosa, porque eu imagino se você falar, eu não tenho medo, eu nunca tive medo. De repente hoje, nessa altura do campeonato, da sua jornada como empreendedora, você já tem casca grossa, porque você já levou muitos tombos, mas nunca teve medo. Então, meu pai se matou, eu tinha 9 anos. E aí eu tive que assumir o papel. Desde os 9. Então a lembrança que você tem do medo foi essa situação do seu pai, que ali você ficou se sentindo insegura, desamparada. No sentido de desamparada porque, não sei, era a sua referência, era a pessoa que você tinha como. Com 9 anos você é uma criança. Uma criança. Entendeu? E aí passei para a fase adulta. Então eu penso que o período dos medos, que são entre a transição da infância para a adolescência, ficou ali. Nessa segunda infância aí. Começo da segunda infância, né? Sim. O microfone mais perto. Então eu não tenho medos. Eu quero cutucar você nisso. Eu vou te cutucar. Eu já ouvi um ditado assim que a ausência de medo é imprudência. Também. Então, uma coisa é você enfrentar o medo, mas para você enfrentar, a gente tem a premissa de que você está enfrentando. Se você tem a premissa que está enfrentando, então sim, tem um medo ali. Não existe... a pele é o jogo no empreendimento, né? Skin the game, a pele é o jogo. Você ser uma pessoa que vai para as cabeças, vai para cima, beleza, mas não tem nem... Entenda medo, de repente, como um receio, vai, não vamos tirar a palavra medo, vai, deixa eu tentar trabalhar receio com você. E o se, sabe o se? Plano A, se não der, plano B. Quem trabalha com empreendimento, ele trabalha com a garra para o melhor resultado, preparado para o pior. Mas tem o se. Eu trabalho para o melhor e se der ruim, eu estou preparado para o pior. Então, é que assim, olha, o meu empreendimento, o que eu empreendi não foi com o objetivo de grana. Opa! Vamos lá, fale mais. Não foi. Hoje eu digo para você que eu estou investindo nisso. Tá? Eu estou segura em investir nisso, porque eu acho que eu atingi o objetivo que eu tinha com esse empreendimento. Esse empreendimento que você está falando agora é o atual. O atual. A gente não está falando daquele outro lá que quebrou, que foi naquele passado e tal. Aquele passado. Esse atual você está em fase de investimento. Isso. Agora eu estou investindo para gerar grana. Tá. Mesmo porque, né, já estou numa idade que eu quero grana, porque eu quero conhecer outras coisas. Você quer grana para conhecer outras coisas. Daqui a pouco eu vou perguntar essas outras coisas aí. Tá, então vamos lá. Em que fase do seu empreendimento que você teve aquela sensação assim que agora eu estou de volta para casa com uma boa notícia? Você já teve essa sensação de falar... dei cabeçada, ajustei, estava indo pro norte, depois eu tive que pivotar pro sul, eu ia vender um valor branco e depois eu tive que inverter para um valor vermelho. Aí depois de todos esses ajustes aí, você já não passou por aquela situação que você, legal, eu estou voltando para casa,
de volta para casa com uma boa notícia? Você já teve? O empreendimento traz essas sensações? Traz. Empreender, eu acho que a gente tem que se despir, tá? De projetos anteriores Tem que matar o passado. e investir. Matar o passado para nascer uma coisa Sim, nova. tem que ser. Então, assim, esse empreendimento surgiu de uma cooperativa que não foi, né? Não foi, não deu certo, o sistema cooperativo brasileiro não está pronto para entender, pelo menos dentro da parte artística e cultural, tá? O brasileiro não consegue. Especificamente, o que você acha que não está pronto? Um exemplo. Eu acho que o brasileiro ele precisa de um comando para funcionar, tá? De uma forma geral. Precisa de alguém que diga, faça isso, faça Alguém, aquilo, uma instituição. faça aquilo outro. Não importa, ele precisa de um comando. E empreender, quando você empreende alguma coisa, tem que ser uma coisa sua. Você não tem que esperar que alguém diga para você, faça aquilo porque vai dar certo. É aquela alegoria de que tem muito cacique para pouco índio? Podemos usar, entendeu? O modelo cooperativo é muito cacique para pouco índio. Porque todo mundo é sócio. E aí não tem um propósito, um alinhamento Sim. que cria um senso de unidade para converter um resultado. Não, porque não entende cooperativismo. Ou o ser humano ele não é criado para cooperar. Nós somos criados individualistas. Você tem que ser o melhor na escola, o mais bonitinho, aquele que atende os padrões. Competitividade. Competitividade. Você tem que ser magro e bonito, você tem que ter olho azul. Sabe, uns estereótipos que a sociedade criou e que a maioria das pessoas buscam. E isso entristece as pessoas. Então, mas é uma loucura isso, né? Porque acaba criando um conflito muito grande na psicológica e na emoção da pessoa, porque ela tem uma referência do belo, do bonito, Sim. E o belo e bonito é muito raro, é muito escasso, por isso que ele é desejável, porque, cara, todo mundo é mais ordinário no sentido de seguir uma ordem, né? Por isso que é o ordinário no sentido Sim. da palavra de ordem. Sim. E aí ele cria uma referência para atingir que é meio que ele nunca vai alcançar aquilo, mas ele fica buscando aquilo e no final das contas ele tem um prejuízo porque ele não vive. Você acha que se despir dessa forma como você está dizendo seria o caso, por exemplo, de ele não entender que o poder está na soma, que ninguém faz nada sozinho. E aí, quando ele fica competitivo, ele está olhando para o próprio umbigo e ele perde esse valor que é fundamental. E é onde que liderar é difícil. Porque você, na verdade, está liderando egos ali, né? Sim. Narcisistas, Isso. né? É ele com o espelho dele. Sim. E aí, o líder, ele tem que dar o exemplo por ele, dele estar despido, dele não ser narcisista. Faz sentido isso ou eu estou viajando? Faz sentido. E é uma posição muito desconfortável. De se despir? De estar líder dentro desse sistema. Por que sistema. É desconfortável? Porque você tem que estar o tempo todo atento para não errar. Você vira vidraça. Você vira telhado. É desconfortável e é bacana. Porque ao mesmo tempo que você tem que estar tomando essa atenção toda, você está se autocuidando. Isso seria uma recompensa? Sim. O bacana é uma recompensa? E qual que é a recompensa, então, de passar por essa via sacra de empreendimento? Eu vou falar uma coisa que é demais, mas é você se sentir pleno naquilo que você faz. Realização? Pleno. Plenitude. Não tem grana, não tem carro, a conta no banco está no vermelho, entendeu? Matando um leão por dia. Mas eu tô plena. Pleno no sentido de você ver suas capacidades em funcionamento e você explorar isso. Sim. Eu consigo entender o que você está falando. A plenitude, ela independe de bens materiais. É brilho no olho. É brilho no olho. Essa é a recompensa. Legal. Usar as suas capacidades como ferramentas e explorar elas e ter o brilho no olho. E o brilho no olho é a recompensa. Mas... Lá vem ele. Vamos falar de empreendimento. Ele te proporciona provação?
Sim, o tempo todo. O tempo todo? O tempo todo. O tempo todo é o quê? Uma vez por mês, uma vez por semana? O que é o tempo todo? O tempo todo é assim. O meu empreendimento, ele trabalha com produção, né? Então, eu tenho que comprar matéria-prima, eu tenho que investir um tempo na produção, eu tenho que ter um produto bonito que atenda o mercado. Esse produto tem que ter história, porque é o que agrega, é o valor agregado que faz esse movimento. E aí ele vai para o forno e pode explodir. Ai, meu Deus do céu. É igual os caras da NASA que fica 5 anos fazendo um foguete, quando vai lançar, BUM! Sim. Então, é o tempo todo. Eu tive uma perda aí de 2 caldeirões gigantes que eu fiz e que deu problema técnico de construção e que eu perdi as 2 peças. Minha sorte é que o cliente topou levar uma outra peça. E na hora, nesse momento aí, qual que é a sensação? Então... Medo, raiva, tristeza ou alegria? De observação. Onde eu errei? Porque a perda na cerâmica, ela é um fato de 10%. Tá. Então, eu faço um forno de 150 peças. 10 é sua margem, 10% é sua margem. É a margem. Tá. Se eu perdi 2 peças numa fornada de 100 peças, tá bom. Entendeu? Não é uma coisa tão ruim. Então, a gente está nesse nível hoje, de 0 a 2 peças no máximo de perda. Mas é o tempo todo uma provação, porque você não sabe o que vai acontecer. É uma vigília eterna. E aí você faz a queima de 10, 12 horas, e aí você escuta uma explosão e você tem que esperar 18 horas para saber o que foi. Ainda tem essa ainda, o suspense de você saber o tamanho do prejuízo. Tem suspense. Porque eu posso ter uma peça explodida aqui que prejudica todas as peças do entorno, porque o meu forno é grande. E você tem que esperar quantas horas para saber o tamanho do prejuízo? Tem que esperar o forno esfriar. Então, se a gente estiver no verão, 18 horas, no inverno ele esfria com 10, 12 horas. Emocionante, hein? É emocionante. É emocionante. Já teve um momento de você colocar a cabeça no travesseiro, assim, falando do seu empreendimento? Sim. Desde esse mais recente, que é a sua nova empreitada, até os anteriores, de você colocar a cabeça no travesseiro e você se perguntar assim, será que eu estou fazendo a coisa certa? Sim, muitas vezes. Muitas vezes. Muitas? Sim. Você é intensa, né? Tem que ser, muitas vezes. Então, estou fazendo coxinha para vender lá atrás naquele golpe, né? Olha o golpe. Que não foi de karatê. Então, vamos fazer coxinha, que eu faço uma coxinha maravilhosa, gente. Vamos combinar isso. Não é um empreendimento hoje, mas já foi um empreendimento de 2 anos. Você está fazendo isso para me seduzir, para me voltar depois, para me ganhar pelo estômago, né? Sim, fora o brigadeiro que acompanha a coxinha depois. Aí, ó. Já tá vendendo peixe já, ó. E aí, nossa, será que tá certo isso? Será que eu fiz as contas direito? Será que tá na balança e tal? Porque era aquele momento fênix, né? Qualquer erro menorzinho representava muito, por ser um momento muito sensível, que era o momento fênix de você. Né? E hoje aqui também eu tenho, nesse empreendimento, para bancar esse empreendimento, eu tenho 2 projetos distintos, todos na área da saúde mental, mas distintos. E eu gostaria de deixar um para me dedicar ao empreendimento. Eu acho que está na hora. E eu estou nesse momento aí. Então você está vivendo isso agora, de você colocar a cabeça no travesseiro e falar, será que se eu tomar essa decisão, eu estou fazendo... É um será que mesmo. É um risco, né? É um risco. Empreender é risco iminente, né? 40 horas de trabalho fora desse empreendimento. E aí eu passo o final de semana, feriado, o que eu tiver de tempo livre no empreendimento. E aí a Cida está sem espaço. Entendeu? Momento que a Cida está quase 60 e precisa de um espaço para ela. É louco isso, né? E é o tipo de situação que qualquer, independente da maturidade do empreendedor ou do empreendimento, a gente sempre está sujeito, né, a falar, será que eu tomei a decisão? Mesmo que você
calcule todo o risco, mas ainda fica a dúvida. Né? Fica. E aí vão se descortinando outras arestas, outras janelas, outras portas, outras propostas. E aí eu estou nesse momento aí de tentação mesmo. No seu empreendimento, quem foram os parceiros? Quem que você consegue assim, citar que chegaram junto em momentos que foram decisivos? Nossa, alguns amigos. Alguns anjos colocados por aquele Criador maravilhoso que nos permite estar aqui. Cada um dá um nome para ele, né? Deus, Buda, Shiva, não importa. E ele sempre coloca anjos nos meus momentos mais difíceis. Os anjos, né? Os anjos. São parceiros, são pessoas que aparecem que, pelo momento, esse é um momento tão dramático, que a gente acaba dando o nome de anjo, né? Porque assim, não, vamos lá. Não, tá aqui, pá. E assim, sem esperar um retorno, sem contrapartida. Tô fazendo porque eu gosto de você, porque eu acredito, entende isso? Mas aí tem a questão também de você ter um legado de reputação envolvida. As pessoas sabem que você não é uma anônima, uma pessoa... Tem a credibilidade. Não é só o sucesso e os êxitos que fazem a nossa credibilidade. Pelo contrário. Né? Porque as pessoas que estão à volta, eu penso que legal, tá dando bem, eu gosto, tá dando bem, tá fazendo sucesso, show. Eu fico contente porque eu tenho empatia na causa, porque eu te conheço. Mas quando você quebra, leva uns tombos também, as pessoas falam, não, eu vou te ajudar, mas você vai ajudar uma pessoa que fracassou, que quebrou? Mas é justamente o valor do sucesso está em você fazer escada com os erros, né? A gente falou que a materialidade não tem peso. Tem peso aquelas conquistas que você fez num outro âmbito, que não o material. São conquistas mesmo das pessoas olharem e falarem, olha, ela... É o legado do capital social, né? Quanto as pessoas confiam em você, não pelo que você tem, mas pela sua jornada. Sim, e você ligar e falar, que é a Cida da Cerâmica, eu não sei se você me conhece e tal. Claro, pode falar. Entende? E você fala, opa, né? Que legal. Porque não era nem para mim que eu estava fazendo essa ligação. Sabe? Aí você fala, olha, me conhece, vai me atender e me atende. Tem as pedras no sapato também, né? Tem, do mesmo jeito que tem os anjos, tem as curvas de rio, né? Então, eu chamo de degraus de evolução. Você dá um nome bonitinho. Ouviu essa daí, ô menino protegido? Se a gente não tivesse esses degraus aí, que a gente tem que... Não no sentido de subir em cima, tá? Não entenda dessa maneira. Evolutivo mesmo. Evolutivo. Eu preciso que essa pedra esteja aqui para eu entender que talvez o caminho não seja esse, ou que talvez eu tenha que conquistar essa pedra e lapidá-la e trazer para mim como uma joia conquistada. Então aí é que entra a parte da percepção. Como é que eu estou percebendo? Eu estou sofrendo com isso ou aceita que dói menos? Né? Como que é essa relação? Então, eu procuro que ela seja assim, de eu olhar e falar, peraí, eu vou lapidar isso aqui, deixa eu ver se eu vou transformar isso numa joia ou se vai virar carvão. E aí a situação se transforma naquilo que realmente precisa. Na questão de empreendimento, assim, já teve situações dessas, vamos chamar de degraus evolutivos? Sim. Que você, por exemplo, passou aquela experiência, que essa pedra no sapato foi uma pedra no sapato que doeu muito, né, no sapato, mas você já teve uma experiência de passar tipo um ano, um período depois e olhar para trás e você falar, olha, não é que foi bom? Sim. Essa pedra no sapato eu não estava preparado para enxergar, e hoje olhando para trás, se não fosse essa pedra no sapato eu não teria feito alguns ajustes, que eu não teria chegado. Já aconteceu isso com você? Você já teve essa percepção? Já. Inclusive esse parente que me deu um golpe. A minha percepção hoje, daquele momento do golpe que eu tive, né, que me transformar e tal,
foi que se isso não tivesse acontecido, eu hoje não estaria aqui. Com toda essa conquista que eu fiz, não de coisas, a conquista de mim mesma. Ela aconteceu porque eu tive a possibilidade de estar aqui, nessa cidade, aprendendo uma coisa completamente nova, porque eu sou de São Paulo, capital, Zona Leste e tal. Zona Leste. Sim, entendeu? Eu era executiva na Scania. Agora hoje eu ando de chinela havaiana. Você era executiva onde? Na Scania. Trabalhava no departamento de compras. E aí... Mas eu não era uma pessoa que me reconhecia enquanto pessoa e que me valorizava enquanto pessoa. Porque você não era plena. Não era plena. E então eu já sou muito grata a esse parente que me deu esse golpe. Muito. Eu consigo estar com ele no mesmo ambiente. Já falei para o universo que eu não vou amá-lo. Não nessa vida ainda. Tá? Mas que eu consigo estar no mesmo ambiente com essa criatura, olhando para ele com gratidão. Olha, é uma coisa interessante de ouvir, porque se você... É porque assim, dois tipos de empreendedores. Você tem um empreendedor jovem que está começando a carreira e você tem um empreendedor maduro que já tem uma maturidade. Mas a lição serve para os dois, né? Porque você pegar um empreendedor maduro, supostamente ele teria mais facilidade de entender o que a gente está falando. Supostamente, porque tem uns que são bem cabeça dura. Maturidade não é sabedoria necessariamente. Não, nem idade, nem nada, né? E você tem também um empreendedor que está começando, que justamente por ter inexperiência, talvez ele seja mais pulso firme, menos flexível em ter essa percepção de que, não, peraí, você está me dando dor de cabeça, você está me dando prejuízo, mas eu tenho que ver o lado bom disso aqui. Porque se eu não conseguir enxergar o lado bom disso aqui, eu não vou ser pleno como empreendedor. Porque o empreendedor, ele precisa se reinventar. O empreendedor já sai de casa sabendo que o não está atrás da orelha, das duas orelhas dele. Tem dois não aqui. E ele vai bater, 10 portas, 20, 30. Bateu em 100 portas, sai um sim, ele fala, bom, missão cumprida. Mas ele precisou, às vezes, 99 não. Então, esse lance de ter essa percepção de que não existe inimigo. Não é inimigo. Na verdade, eles são os nossos professores, não são inimigos. Sim. Quem vem para atrapalhar as dificuldades que vêm, eles não são inimigos, né? Eles são professores. Sim. Cabe a gente entender a lição que está ali. Não é isso? Fazer a leitura correta. Ó, momento filosófico. Olha, tá demais isso, hein? Legal, né? Legal. Quando que você estava comentando da Scania, você era executiva da Scania, aí você era uma empregada, uma funcionária, uma executiva, mas existia uma empresa que você tinha departamento, chefia e tal. Quando que você atravessou disso daí para empreender? Qual que foi? Foi por acaso, por acidente? Você decidiu, a vida te levou? Como que foi isso para você atravessar do lado da mesa, do empregado para o empregador? Primeiro eu saí do empregado para a maternidade. Ah, você virou mãe. Virei mãe. E aí eu fui mãe por 10 anos. Uma década como mãe. Isso. Enquanto mãe, eu era empreendedora dentro do lar. Então eu fazia coisas, vendia coxinhas, fazia pizzas. Aí na arte culinária eu sou boa também. E eu fazia dinheiro com isso, mas eu queria ser mãe. Então eu não fui procurar um trabalho. Eu fiquei em casa, sendo mãe, cuidando da casa e empreendendo enquanto dona de casa. Eu curtia fazer isso bastante. Porque você conseguiu juntar o útil ao agradável, né? O útil no sentido de você estar na empreitada na maternidade e o agradável porque você começou a explorar o seu lado empreendedor aqui. É mãe, de certa forma, eu já vejo como mãe, como empreendedora já. Dona de casa, né? Mulher. Cuidar de filho, cuidar de casa, família, marido, enfim.
Então, eu acho que foi aí. Eu passei da maternidade para empreender em casa, depois um casamento falido, mãe 2 vezes, e, e eu resolvi deixar aquela loucura de São Paulo para tentar alguma coisa aqui, nesse golpe. Esse golpe foi poderoso, hein? Esse Foi um golpe divisor de águas. foi um divisor de águas na minha vida, literalmente. É. Bom, tem um programa lá do Raul Gil lá que ele tira o chapéu, sabe? Não é porque eu tô com chapéu, mas é só para tentar trazer aqui. Nessa trajetória sua, do seu empreendimento aqui, se você tivesse que tirar o chapéu para alguém, para quem que você tiraria? Para o meu segundo marido falecido. Você tiraria o chapéu para ele? Tiraria para ele. Por quê? Porque é um cara que agregou na minha vida, que no momento que eu estava meio perdida me deu a direção, que me apoiou o tempo todo no meu empreendimento, o tempo todo. Era o cara que estava tipo de apoio que ele te dava? Total. Se precisava cozinhar, ele cozinhava. Se era para lavar, ele lavava. Se tinha que cuidar das crianças, ele cuidava. Se era para fazer companhia para mim, ele fazia minhas ferramentas. Uma luz mesmo. Então eu tiraria o chapéu para ele, porque ele deixou de empreender para ele para investir no meu empreendimento. Ele fez um sacrifício. Fez, eu acho que ele fez. Sacrifício no sentido de fazer algo sagrado por um ofício. Sacro, ofício, sacrifício. Então ele sacrificou o ofício dele em nome do seu. Isso. Então foi uma atitude sacra. Né? Foi. Claro. Eu não costumo dar essa colher de chá, mas para você eu vou falar, para você tirar o chapéu para mais uma pessoa. Mais uma pessoa? Minha mãe. Sua mãe? O que a sua mãe fez? Como que é o nome dela? Ivone. Ivone ficou viúva com 3 filhos. 3. Você, mais 2 irmãos. Mais 2 irmãos mais novos. Quantos anos ela tinha? Putz, você me fez. Você viu como que quebra a emoção? Quando Você faz uma esteve pergunta de viúva. lógica, você quebra a emoção. Mano. Meu pai tinha 33. Eu não sei a diferença de idade deles. Mas aí ela ficou viúva. Sim. E você vou fazer uma pergunta mais fácil. Quando ela ficou viúva, você estava com quantos anos? 9. 9. 9, 8 e 7. Era Éramos escatinha. 3. 9, 8 e 7. 7. E aí... E aí ela arregaçou as mangas e foi a luta. Tô começando a entender de maneira essa personalidade de não tenho medo de nada. Então, assim, eu acho que ela não viveu a viuvez dela, o luto. Não deu tempo. A urgência, o senso de urgência não abriu espaço para dor. E até hoje ela é assim. Tá viva? Viva. Qual a idade dela hoje? 80, vai fazer 80. Teve um câncer há 2 anos atrás, também. Superou o processo. Ela tá em São Paulo? Está em São Paulo, ela mora lá. Dona Ivone, São Paulo. Que bairro? Vila Prudente. Vila Prudente. Vila Prudente. Entendeu? E até hoje ela é assim, ela arregaça as mangas e vai. É chata. Ela vai ficar brava, mas ela sabe. Mas assim, dentro do não tem processo. ninguém perfeito, né? Não. Ninguém é perfeito, nem a Dona Ivone. Não é, mas ela acha que é. Aí que tá a chatice dela. Entendeu? Entendi. Então eu tiraria o chapéu para ela, sim. Entendi. No seu empreendimento, você teve um momento que você hesitou, que você recusou o chamado para você empreender, meter as caras e tocar o barco? Não precisa ser necessariamente o empreendimento atual, mas você já recebeu convites para empreendimentos que você recusou e se arrependeu, por exemplo? Ou que você recusou e depois você falou, tá vendo? A minha intuição estava mandando bem? Não, eu acho que não. Nunca passou? Não, acho que eu vim vindo mesmo, vim prestando atenção. A cooperativa foi uma coisa bem triste. Eu acreditava no sistema cooperativo,
sabe assim? Bandeira. Você idealizava. O sistema cooperativo vai ser a libertação desse país. Você entendeu? idealizava como uma solução. Então, tinha muita política dentro, né? Infelizmente, onde a política entra, nada Negócio e política é uma coisa complicada, né? funciona, não funciona. Não funciona. Nem Negócio na parte e política é uma coisa religiosa, complicada. nada. Onde entra política, eu enxergo isso, né? Uma crença que eu tenho, que onde a política está presente, as coisas não caminham como deveriam, sabe? As pessoas se vendem, sim. As pessoas se vendem, se corrompem. A política corrompe. Política historicamente, né? Não é uma Historicamente, particularidade não. nossa, do nosso país, Não. desse momento. É da história da humanidade, cara. né? A política, ela corrompe. É muito louco, né? E os povos, e os dominantes, né? Então a gente tinha os povos sambaquis, chegaram os índios, falaram, peraí, essa terra vai ser nossa. Empurraram os sambaquis para o pé do morro, chegaram os portugueses, falaram, não, peraí, agora vai ser nossa. E empurraram os índios ladeira abaixo, e a gente segue nesse fluxo, e que eu não entendo por que o Brasil tem que passar por isso, cara. Eu compartilho o que você está, eu consigo ver o que você está falando em relação ao Brasil, mas é da natureza humana, ele é expansivo e beligerante, o ser humano, né? Ele é beligerante no sentido de combativo mesmo, e ele é expansivo porque ele é explorador por natureza, né? E aí é onde que entra o fator político que a gente está conversando, né? A política é usada como instrumento de beligerância e de expansão também, né? Sim. Tá. Como que é o mundo, o dia a dia, a rotina de um empreendedor? Primeiro, você não pode ter preguiça. Você é o primeiro que acorda e o último que dorme. Primeiro que acorde, literalmente. Último que toma banho, né? Não pode ter preguiça. Não consigo fazer a barba. Ontem foram 12 horas de gravação. Né? Então, não tem hora para comer. Primeira coisa é isso. Se você tiver preguiça ou não tiver certo do seu objetivo enquanto empreendedor, o empreendimento não vai para lugar nenhum. Né? Então, claro, às vezes num domingo eu gostaria de acordar e ir para a praia. Eu moro na praia. Mas a Cris, do restaurante Toque Toque, está esperando uma encomenda que ela fez para mim, que é para servir a porção de arroz no restaurante, que vai me dar uma projeção, porque ela tem uma clientela boa. E aí você tem que ser empreendedor. A praia não vai sair daí. Então eu vou levantar cedo e vou fazer as peças da Cris. Só para dar uma ilustrada em como é. É o compromisso fora da curva, né? É se comprometer com a causa do seu empreendimento. Né? Sim. E então, assim, pelo que que a gente está conversando aqui, então a gente está desmotivando todo mundo para ser empreendedor, porque é uma vida chata da preula, né? É uma vida muito diferenciada nesse sentido. Depende. Qual é o objetivo do seu empreendimento? Do seu Will? Atual? É. Eu tenho um propósito. Então, você está feliz com esse propósito? Eu estou pleno. Pronto. Então, o empreendedor que não estiver pleno na escolha que ele fez para empreender, ele vai ter que fazer uma releitura. Porque a vida é boa. A plenitude é assim, sabe, eu tenho consciência dos sacrifícios. Sim. Eu tenho consciência do que está ficando no caminho, que eu não vou conseguir recuperar lá na frente. Mas, ao mesmo tempo, eu sei que é o que faz meu olho brilhar. E é muito louco isso. O dinheiro, ele é uma parte do resultado. Ele não é o principal do resultado. Ele é uma métrica do resultado. Evidentemente, não tem empreendimento que não sobreviva sem o recurso dinheiro. Sim. Mas o recado que fica... E outra, não é paixão e não é ideal. Empreendimento não pode ter... Paixão no sentido, quando eu digo paixão, tecnicamente dizendo, de você distorcer a realidade. Porque paixão, quando a pessoa se apaixona, Sim. ela não vê o defeito da outra, depois que passa a paixão, começa a ver tudo. Quando você se apaixona, você entra num processo de expectativa.
Expectativa de você enxergar naquilo que está dentro da sua cabeça. Você Entendeu? projeta o que está na sua cabeça ali. Expectativa é uma, realidade é outra. No empreendimento não pode ser Não, assim. é realidade pura. Entendeu? Hoje eu acordei com a expectativa de que eu vou vender R$500 porque eu tenho uma conta para pagar amanhã. Esquece. Eu posso até projetar que eu vou ter vendas. Para você saber o que você tem que Porque é demandar de necessária essa esforço. projeção. Eu não posso ter um espaço desse e falar assim... Para não se economizar, não se poupar. essa pandemia acabou comigo. Não, essa pandemia foi boa para mim. De verdade. Aí eu comecei a alimentar a rede social, comecei a vender pela internet. Facebook minha filha fala assim, mãe, Facebook ninguém usa mais. E eu falo para ela, dá uma olhada no acompanhamento da minha página do Facebook. Entendeu? Aí eu faço a publicação, o cliente entra em contato, faz a compra, vem buscar na porta, não precisa entrar, porque a gente está vivendo pandemia ainda. E eu não posso reclamar. Se reinventou. Inventou. E aí, quando você está no empreendimento, que é o seu empreendimento, que é aquilo que realmente te faz pleno, você se reinventa em qualquer situação. Legal. Eu vou abrir para você aqui os últimos minutinhos aqui, se você quiser, faça suas considerações. A Cida, do empreendimento, e fala do seu negócio. O que você faz hoje? Faz o seu merchan aí, para a gente saber que a gente está falando aqui, meu empreendimento. Vende seu peixe aí. Bom, primeiramente eu queria dizer que eu não tirei o chapéu, porque eu tinha pessoas mais importantes para tirar o chapéu, mas sou muito grata ao aprendizado que eu fiz com Dona Adélia. Quem é Dona Adélia Barsotti, última paneleira viva, de um número de 100 paneleiras em 1906, e que trouxe a tradição do feitio das panelas de barro, com técnica indígena, com uma leitura africana no seu acabamento e com algumas influências europeias no produto. E trouxe até 2001, ela estava ali batendo cabeça e brigando porque não tinha barro, e brigando com o japonês ali da vendinha, porque não podia mais tirar barro do quintal dela, e muito brava. E eu fiz o aprendizado com ela, o primeiro aprendizado do barro, tá? E aí foram 3 meses muito lúdicos, né? Porque ela era uma figura frágil, mostrando pra gente uma força, que é a força desse trabalho. E eu disse para ela, vou levar isso adiante. E tô aqui. E hoje, através dela, hoje você tem um empreendimento. Tenho um empreendimento. Hoje qual que é o seu produto? O meu produto carro-chefe são as panelas de barro. Hoje você é uma artesã de panela de barro. Sou mestra paneleira. Mestra paneleira. Com muito orgulho. Paneleira. Paneleira, com muito orgulho. E hoje você está em São Sebastião, tocando esse empreendimento. Sim. Quem quiser te conhecer, a gente vai deixar o link. Legal. Da Mestra Paneleira. Eu sou considerada assim, gente, fora do município, tá? Uhum. De São José para lá, eu sou mestra paneleira, sou convidada para as rodas de mestres, estou sempre lá na faculdade, fazendo uma conversa com eles. Aqui no município, esse título eu não consegui ganhar porque eu não sou caiçara. Porque é um título direcionado ao povo caiçara. Dentro do município, sim. Uhum. Tá? Fora dele, não tem essa leitura. Tá. Então, vamos lá, reforçando, tá? A gente vai deixar o seu link na descrição. Quem quiser conhecer seu portfólio, vai dar uma olhada. Aí de lá vai ver suas redes sociais, onde você vai divulgar todo o seu portfólio. E muito obrigado pela entrevista, pelo nosso podcast, nosso docast, nosso formato novo aqui. Bacana. E foi muito gostoso. Gostou da entrevista? Adorei, muito gostoso. Adoro esse papo aí de filosofar, de fazer links, porque eu faço isso o tempo todo, entendeu? Aí eu pego uma pedrinha e aí eu vou criar uma história para essa pedrinha que estava... Isso é muito rico, porque quando você desenha as coisas, eu acho que enriquece bastante e clareia a proposta. Então, é legal, gostei muito. Gratidão. Obrigada, Débora, que ficou me procurando, segundo ela, e me achou. E assim, eu
estou orgulhosa, não é um sentimento que eu gosto muito de ter, mas eu estou orgulhosa hoje de representar os empreendedores de São Sebastião, principalmente na área da cultura, tá? Porque são muitos e que batalham tanto quanto eu batalho para alcançar essa plenitude de estar feliz com o que está fazendo. Maravilha. Obrigado, Cida. Obrigada a vocês. Valeu.